Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu vou responder uma pergunta hoje aqui, que foi: Magda, eu estou com uma área travada em minha vida e eu quero saber como a radiestesia radiônica pode me auxiliar. Hoje nós vamos estar falando sobre o psicogerador radiônico, e como é que a gente faz esses movimentos energéticos para a gente se destravar mesmo, ou sair de dificuldades que se repetem. Bem-vindo, bem-vinda. Tiago aqui entrando. Era para hoje eu estar fazendo uma live com o Magno, era o dia do nosso encontro, mas o Magno ainda está tendo algumas questões para resolver com a internet dele, então a live é comigo mesmo hoje. Eu vou aproveitar para responder esta pergunta que me foi feita de como a gente pode sair dessas dificuldades. Olá, Marcelo, bem-vindo. Olá, Vera, chegando aí. Então, eu vou estar explicando este movimento energético. Oi, Suzana, bem-vinda. Tá? Então, como é que a gente sai de dificuldades através da radiestesia e radiônica, né? Tudo, olá, Ana Paula, bem-vindo. Tudo no nosso, aí, Marcelo, tudo no nosso mundo, no nosso universo, vibra, tem uma vibração. Por quê? Porque tudo é composto de átomo no universo inteirinho, né? Se você lembrar lá da aula, lá no seu tempo de infância, lá da imagem do átomo, do próton, do nêutron, que formam o núcleo, e o elétron, né? Então, tudo emite uma vibração. E a radiestesia, que existem instrumentos que medem essa vibração. Olá, César. Né? Então, o pêndulo é um equipamento que mede esta vibração. Né? E como tudo vibra, tem uma frequência de vibração no universo, a gente é capaz de medir essa vibração. E o que é a radiônica? É a gente mexer com a energia através do pêndulo, é uma das formas, para a gente alterar essa vibração. Boa tarde, Lida. Boa tarde, César. Boa tarde. Então, quando me perguntam como é que a gente faz com a radiestesia radiônica para a gente sair de uma questão, porque se tudo tem uma vibração, olá, Inês, bem-vindo. Nós temos um campo eletromagnético, uma vibração que e que a gente pode perceber através das nossas sensações. Né? Olá, Elis, a gente percebe essa vibração. Né? E tudo no planeta, qualquer coisa que você pense, tudo no universo tem essa vibração, porque tudo é composto de átomo. Né? E aí as pessoas às vezes vêm me procurar porque algumas questões se repetem, algumas dificuldades, elas ficam travadas, às vezes elas pensam que superaram alguma dificuldade e isso volta. E aí vem o eletromagnetismo que compõe o nosso campo energético, né? O eletro, olá, Inês, o eletro é a vibração do nosso pensamento. O magnético é o que traz de volta, através da vibração do que a gente sente, das nossas sensações. E o magnetismo, esta frequência das nossas sensações, da nossa emoção, do nosso sentimento, ela é 5.000 vezes mais potente do que o nosso pensamento. Então, a gente vai atrair, a gente vai frequenciar energeticamente com aquilo que a gente sente. Né? E aí, eu gosto sempre de colocar a questão do quanto é importante a gente perceber o que eu estou pensando racionalmente sobre uma questão e o que o meu subconsciente, a minha conversa interna, aquele meu diálogo quando eu estou numa situação X, um fio de pensamento que passa e me traz uma sensação de que eu não estou coerente com aquilo que eu estou falando. Né? Vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes as pessoas colocam nas redes sociais fotos bacanas, de momentos super legais, passando a imagem de que está tudo super maravilhoso. Mas no íntimo,
ela sabe que aquilo não está tão maravilhoso assim. E isso, essa sensação, esse sentimento, esse diálogo interno, ele tem uma potência muito maior para magnetizar a sua realidade. Isso é o nosso sistema de autossabotagem, quando a gente vai e entra em níveis sutis, onde a gente vai entendendo, onde a gente vai trabalhar na causa das questões. Né? Quando a gente vai perceber o que é que está no nosso externo e o que é que está no nosso interno, a nossa relação interpessoal, o nosso diálogo eu comigo mesmo. Então, quando a gente traz para a radiestesia radiônica, para a mesa quântica, através do pêndulo, a gente começa a identificar, nessa mesa com a qual eu trabalho, existe aqui um sistema onde a gente vai estar investigando. A radiestesia é a ciência que mede a vibração, a frequência da questão, né? A frequência vibracional da questão, do órgão, das circunstâncias, de tudo. E a radiônica vai ser a gente mover essa energia, retirar esses bloqueios. Né, são duas situações distintas. Então, quando uma pessoa me traz uma questão de alguma dificuldade que está se repetindo, nós vamos precisar fazer uma investigação do que realmente é a questão com que ela está sentindo a dificuldade. Vamos supor que uma pessoa me traga a questão de que quer um emprego, né? Mas, na verdade, ela não está querendo um emprego, ela quer uma situação financeira melhor para que ela possa empreender no seu próprio trabalho. E aí, se eu vou para a mesa para trabalhar sobre a questão do emprego que ela deseja, né, vai estar incongruente com aquilo que realmente ela deseja, porque ela não está querendo o emprego, ela está querendo, a gente tem que ir para além daquele desejo para investigar, né? E aí, vamos supor que a gente identificou o que qual é a questão, né? Vou trazer um outro tema, já que teve também, de uma pessoa que estava se sentindo travada profissionalmente, ela não se sentia fluindo financeiramente, né? E aí, quando a gente vai investigando, havia uma série de questões com o meio com o qual ela estava inserido, o meio social, o meio familiar e o meio profissional. E aí a gente, identificando o que realmente é o objeto de desejo, às vezes pode ser por uma questão de saúde, às vezes pode ser por uma questão de algum processo jurídico que esteja envolvido. Existem N situações que a gente leva a questão para a mesa que chama-se psicogerador radiônico, onde a gente vai poder identificar a questão através da radiestesia e depois trabalhar as questões através da radiônica, movimentar essas energias, retirar esses bloqueios, e tudo isso a mesa identifica, né? Então, nesse círculo de investigação, um primeiro momento, a gente vai investigar quais são as questões do sistema onde ela está inserido, o sistema profissional, o sistema familiar, o sistema que envolve todas as questões que ela me traz, né? E a gente pode identificar quais são, medir essas vibrações energéticas, esse campo vibracional das questões, e a mesa vai trazendo a informação, para que ela possa refletir sobre a questão, né? E aí, num segundo momento, existe a investigação de influência interna. Quer dizer, o primeiro momento é como eu me relaciono com as questões que estão no meu externo. E um segundo momento é como eu me relaciono internamente, quais são as conversas que eu tenho comigo. A maioria das vezes, as questões estão nisso, concentrada nisso, porque esse diálogo interno, a maneira como eu converso comigo, é poderosíssimo, que é o poder do meu subconsciente, né?
ali estão alicerçadas as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que tem valor para mim, aquilo que em algum momento foi implantado em mim, geralmente na primeira infância, onde os sistemas que eu estou inserida, a família, a escola, a religião, a região geográfica que eu nasci, tudo isso vai influenciando e trazendo uma crença em mim, algo que eu passo a funcionar porque eu acreditei daquela forma, né? Enquanto criança, a gente recebe informações, não tem filtros estabelecidos, entra direto para o nosso subconsciente, que é o jeito que, ainda mais que o nosso cérebro está funcionando em estado de alfa, de onda cerebral alfa, a criança dorme muitas vezes, então entra, né? E isso é assim que as crenças são implantadas, né? Neste estado de onda cerebral alfa. Esse é o poder da meditação, porque eu vou estar entrando nesse estado de onda. Só que, naturalmente, todos os dias à noite, quando eu me acordo, eu coloco o meu cérebro nesse estado de onda cerebral, né? E, geralmente, é nesse estado onde eu estou sonolenta que eu estou passando com alguma questão, com alguma problemática, algum diálogo interno. Nestes momentos, isso pode passar pela minha cabeça, né? Ou se eu tiver para não passar, eu durmo na frente da televisão. Então eu estou adormecendo e o que estiver passando na televisão vai estar entrando. Nisso tudo eu estou frequenciando. Nisso tudo eu vibro, né? E isso é que eu vibro de acordo com o campo eletromagnético do planeta, com o campo eletromagnético de tudo que está frequenciando e trago para a minha realidade. Então eu vou trazendo, e aí eu vou me repetindo, né? Eu vou trazendo sempre as mesmas dificuldades para a minha existência. Então, a maioria das pessoas que eu atendo, né, o cerne da questão está sempre a conversa que eu tenho comigo, o que eu penso sobre mim, a dificuldade que eu reforço que eu tenho na área do meu relacionamento, na área do meu trabalho, na área profissional, na minha área financeira. São caminho neural, né, esse pensamento, mas que esse pensamento nutre um sentimento, uma emoção, uma sensação que ela é muito mais potente e atrai. Isso é o segredo, isso é a forma como eu crio a minha realidade, eu co-crio junto com esse campo eletromagnético do planeta, atraindo as dificuldades que se repetem na minha existência. E também a gente é capaz de estar investigando aqui também, nesta terceira etapa, os nossos chakras, os nossos vórtices de energia, investigando sobre os nossos órgãos físicos, as nossas emoções, as nossas conteúdos mentais. Então, tudo isso a mesa nos traz, através da radiestesia, a medição da vibração, qual é a questão, né? Então, o pêndulo vai respondendo e da onde vem a resposta? A resposta vem da nossa conexão com uma ferramenta, mas é o que é o eu superior meu em contato com o eu superior da pessoa, né? Porque aí traz a informação. A gente não fala que todas as respostas estão dentro de nós. Onde elas estão, essas respostas? No nosso ser infinito, como diz no Axis, ou na nossa consciência infinita, essa da atração. É muito mais do que a gente acreditar, né, Inês? A Inês está colocando aqui, eu super acredito na lei universal da atração. É uma constatação cada vez maior sobre essas questões, né? A física quântica propõe uma série de teorias, mas foi através dessas teorias da física quântica, do estado vibracional, que foi-se descoberta todas essas modernidades das quais a gente desfruta agora.
né? Então, foi uma teoria proposta, mas o resultado da aplicação dessa teoria permitiu que a gente estivesse aqui com a internet, descobrindo o Wi-Fi e tudo mais que a gente tem de moderno, né? As ressonâncias, a ressonância dos exames que a gente faz de ressonância magnética, tudo veio deste estudo, né? Eu gosto sempre de comentar o quanto é poderoso o magnetismo da nossa sensação, que existe um estudo que foi intensificado após o 11 de setembro, quando os satélites da NASA perceberam uma alteração no campo eletromagnético do planeta. Todos nós temos um campo eletromagnético, tudo que existe tem um campo de energia vibrando, que é por conta do eletromagnetismo. Tudo que existe aqui na matéria está nesse campo eletromagnético. E a NASA pôde, através dos seus instrumentos, perceber que houve uma alteração significativa no impacto da segunda torre do avião, na segunda torre gêmea, né? Porque estávamos muitas pessoas no planeta assistindo ao vivo aquilo, né? Aquele impacto, e isso teve um impacto na emoção de todos nós, né? Não era, embora parecesse que a gente estava assistindo um filme, era algo real, isso impactou. E isso impactou no campo eletromagnético do planeta. Então, muito mais os cientistas foram investigar o que a nossa emoção frequencia, que é capaz de fazer uma alteração a esse nível. Por isso que quando a gente se propõe a todas as pessoas meditarem num mesmo horário, todas as pessoas se reunirem em grupo com uma intenção positiva, isso tem muito poder, isso se amplifica, né? Se potencializa, né? Este é um poder que cada um de nós tem. Onde a gente pode estar investigando, além desses experimentos sobre isso, né, isso já é uma ciência extremamente antiga. Uma leitura que eu gosto, esses dias mesmo me perguntaram onde eu poderia estar buscando a informação sobre as sugestões, sobre... Estou lembrando do que a moça me perguntou, que eu estava falando, quando a gente está perto de uma criancinha e a gente abraça, quando é um nenenzinho, se o neném não está tendo uma noite agradável de sono, não está conseguindo dormir, se eu abraçar e começar a falar palavras para o meu neném, de muito carinho, de amor, que ela durma tranquila, eu te amo, estou aqui do seu lado, ela se acalma, e toda essa informação vai chegar através dela, porque no inconsciente dela, né? E aí é o que eu estou falando. Se eu estou adormecendo na frente da televisão, recebendo conteúdos 1000 do que estiver passando, nas publicidades que estiverem passando, na notícia que estiver passando, está entrando diretamente para o meu subconsciente, né? E ela falou, Magda, onde eu posso? Qual a leitura que eu posso estar investigando? O livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, é uma leitura muito bem indicada para a gente entender do quanto o nosso subconsciente, quer dizer, a minha conversa, o subconsciente nosso é responsável por todo o nosso equilíbrio, né? E os nossos desequilíbrios acontecem por conta dos nossos diálogos. É o que eu acredito e o que eu dou de informação, de comando, né? Aqui está um livro que tem também o livro do O Poder do Subconsciente, vai estar ao contrário aqui para vocês, mas nesse aqui tem 3 livros juntos, né? Que é do Napoleon Hill, do Joseph Murphy e Dale Carnegie, né? Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Então, é uma indicação assim, de leitura sobre a gente entender o quanto a gente pode perceber que são os nossos diálogos internos que mais
são os responsáveis pelos nossos resultados, são os responsáveis por a gente fluir na nossa vida ou a gente empacar em determinados contextos, em determinada área da nossa existência, que tem a ver com as nossas crenças, aquilo que eu digo, aquilo que eu acredito, e muitas vezes eu não trouxe para o meu racional, eu não trouxe para a minha consciência. Então, existem N formas de a gente trabalhar com as energias, né? Eu sempre trago aqui a gente trabalhar no nosso corpo de energia através da acupuntura sem agulhas, que a gente trabalha, mas a radiestesia radiônica é também uma forma da gente estar investigando qual é a área, qual é a questão. Então, ela vai mapeando e o pêndulo vai respondendo, porque está em conexão o meu mental superior, né, o meu eu superior, com o eu superior da pessoa, com aquela questão especificamente. Então, a mente faz parte, assim como na acupuntura sem agulhas que eu trago para vocês, a mente faz parte do processo. Eu preciso estar conectada com a questão e com aquela pessoa e vou investigar, e o pêndulo vai me dar as respostas e vai permitir que aquela pessoa se perceba, descubra qual é o padrão de informação que ela está tendo, né? E o pêndulo é capaz de descobrir as questões que ainda vão acontecer, porque o corpo da gente é uma ferramenta de percepção também. Né? Então, muitas vezes o nosso corpo está trazendo um sintoma, está trazendo uma informação que é para que você investigue para além dessa informação. Qual é o padrão que você tem que está trazendo uma somatização, está trazendo um sintoma que é um indicativo de alguma questão que a gente não conseguiu trabalhar, elaborar. Racionalmente, pensando sobre a questão, e a gente não conseguiu trabalhar emocionalmente, vibracionalmente, na vibração do sentimento, da emoção. E isso trouxe para o meu corpo físico alguma doença, algum sintoma, algum diagnóstico que a medicina tradicional identificou, nomeou com aquele diagnóstico. Mas o que a medicina chinesa, a medicina egípcia trabalha? É com o sintoma, com a investigação daquilo. Então, quando a gente percebe que nós funcionamos em várias dimensões, nós temos a nossa dimensão física, né? O jeito que eu funciono, que o meu cérebro funciona, mas eu tenho a minha dimensão energética, né, dependendo da situação, da dificuldade que eu tenho, ou da maturidade emocional em lidar com alguma questão, ou no meu dia a dia mesmo, de manhã eu tenho uma disposição maior e à tarde baixa o meu nível de energia de acordo com o que eu vivi, do que eu despendi de energia ou não. Então, existe uma vibração física, uma vibração dos átomos a nível energético, uma vibração dos átomos a nível mental, né? E a mente, ela emana uma frequência, uma energia que ela não está apenas aqui no meu cérebro. Não, todo o conteúdo mental, ele é jogado no campo eletromagnético do planeta. Né? Imagina a quantidade de pessoas pensando, frequenciando no medo, pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas. Isso tudo está sendo emitido para o planeta. E junto com o pensamento, porque faz parte da mesma moeda, está lá a emoção inserida. A outra face do pensamento é a emoção, é o que eu estou sentindo em relação àquele pensamento. Tudo isso é jogado para o planeta. E tudo isso nós estamos frequenciando. E o nosso ser infinito, o nosso ser, a vibração no nosso mental superior, já faz parte da tríade superior. Esses níveis são os quaternários inferiores, né? O nível da nossa
do mental racional, da nossa emoção, do nível energético e do nível físico, faz parte do que eu estou vivenciando nesta dimensão da realidade. Desde quando eu nasci, cheguei no planeta e a hora que eu vou partir. O mental superior, ele faz parte de um nível consciencial, de uma frequência de vibração que ela é eterna. Ela já existe antes de eu chegar aqui, enquanto corpo físico, e ela continua após. E na mesa de radiestesia radiônica, eu vou estar medindo estas vibrações, me conectando com o meu mental superior para identificar as respostas deste padrão existencial e trabalhar, movimentar estas energias, desbloquear, identificando mais apropriadamente cada questão. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de estar colocando aqui, né? Nessa primeira parte eu quis responder sobre isso, né? Então, o que é a radiestesia radiônica? Resumindo, o que a radiestesia e radiônica fazem? A radiestesia, ela vai medir as energias para olhar aonde está o desequilíbrio, em qual área da sua vida, ou se é alguma questão de saúde mesmo física do seu corpo, ou saúde nas suas relações, ou saúde em alguma área da sua existência, alguma dificuldade. Então, a radiestesia mede a frequência de vibração onde há desequilíbrio e a necessidade de ser equilibrado. A radiônica vai trabalhar o equilíbrio disso, né, de movimentar as energias, e aí existem gráficos onde a gente pode estar trabalhando especificamente aquela questão e vamos estar movimentando a energia para irmos tirando os bloqueios, tanto da área profissional, da área financeira, da área de relacionamento, ou da área da sua saúde, da sua ausência de saúde no seu corpo, né? Então, é assim que a gente trabalha, movimentando essas energias. Eu trago aqui sempre na primeira parte das minhas lives individuais, quando eu não estou com alguma pessoa, né? Às sextas-feiras eu trago a Lídia, que também é acupunturista e fisioterapeuta. A gente traz muitos conteúdos sobre isso. Tenho os dias que eu faço lives com o Magno, hoje seria uma live com ele, nós não pudemos. Na quinta-feira já tinha sido uma live que seria com ele também, e a gente teve algumas questões com a internet, e eu tive muita dor de cabeça e não pude estar aqui com vocês. Então, agora nós vamos passar para a segunda fase, que é a gente trabalhar através de uma outra ferramenta que também trabalha o nosso corpo de energia, os nossos bloqueios, que é a acupuntura sem agulhas, onde a gente vai trabalhar os nossos bloqueios no nosso corpo de energia, e que a gente trabalha essa energia fazendo com que a mente, que faz parte do processo sempre, a gente junta com a outra ferramenta, que é do Access Consciousness. Oi, Vera, bem-vinda. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Quando eu faço essa afirmação, quando eu estou fazendo essa pergunta, eu já estou dizendo para o meu subconsciente que não pertence a mim, seja qual for a dificuldade que eu estou vivenciando. Então, se não pertence a mim, isso pode ser trabalhado e voltar à origem. A quem pertence isso? É algo que está passando por mim e eu posso liberar, trabalhar. Quem pertence isso, devolva ao remetente. Ao remetente é a origem, a causa. A causa dessa dificuldade, dessa sensação que eu estou, porque assim, se eu penso na minha dificuldade, se é uma dificuldade, ela está me trazendo uma sensação, e toda emoção ela tem lugar no corpo. Então eu vou sentir, pensando na minha dificuldade, pode ser que eu sinta um aperto na garganta, pode ser que eu sinta uma dor de cabeça, e às vezes a dor é aqui, ou aqui atrás, ou eu posso sentir um peso no ombro, eu posso sentir um aperto no coração, um nó no estômago, um aperto no estômago.
são sensações. Se eu me conecto com a sensação que eu tenho no meu corpo, o corpo é uma ferramenta que me traz a energia da questão, né? O corpo é uma ferramenta divina. Então, se eu penso na minha dificuldade, eu trouxe para o meu corpo essa energia, essa sensação. Quando eu afirmo, eu me conecto com a sensação que eu estou tendo e dou a ordem mental a quem pertence isso. Devolvo ao remetente, eu estou indo para a causa, com consciência anexada. Eu estou pedindo porque a consciência do todo, que tudo administra no universo, né, a inteligência infinita, que ela anexe a informação de correção. Então, devolvo ao remetente com consciência anexada, a consciência maior, que tudo corrige, ela vai corrigir essa informação. Quando eu pratico muitas vezes essa técnica, né, eu sempre sugiro que as pessoas se utilizem dela todos os dias, vai me permitir que quando eu não tenho consciência de qual é o problema na origem, se eu souber lidar com isso, o meu eu superior vai permitir que eu faça a conexão e vou perceber aonde estava a origem, qual foi a dificuldade. E se isso for necessário para o meu fluir, para o meu processo evolutivo. Se não for necessário, eu elimino essa causa e vou trabalhar, porque eu já transpus a dificuldade, compreende? Eu já estou funcionando de maneira diferente, eu já não estou me repetindo, então eu consigo trabalhar essa energia. E essa sequência de tappings com a acupuntura sem agulhas, que a gente vai estar batendo nos vórtices, em meridianos, nos meridianos, em pontos específicos, onde eu vou dar pequenos tapinhas, onde vai vibrar e soltar essa energia. Essa sequência que eu trago aqui, que é do TFT Coringa. Coringa por quê? Porque ela vai trabalhar, através dessas sequências muito investigadas no TFT Brasil, com os terapeutas avançados do processo, estão sempre investigando. Essa técnica ela é muito viva, ela é ativa, ela está sempre investigando para se colocar uma sequência adequada para tratar coisas específicas, né? Então, essa sequência que eu trago aqui, ela trabalha traumas complexos, trabalha vergonha, culpa, ciúmes, constrangimento, mágoa, né? Quem de nós, na infância, não passamos por culpas, vergonhas, constrangimentos? E não só na infância, isso é reforçado ao longo da nossa existência, né? Então, quando eu estou fazendo isso, de trabalhar nesta sequência coringa, eu estou indo lá numa causa que muitas vezes eu nem tenho consciência dela, né? Em algum momento adequado pode ser que venha para a minha consciência. Então vamos lá, a proposta dessas duas ferramentas trabalhando no corpo de energia é que eu perceba, para uma adaptação, quando eu estou atendendo especificamente uma pessoa, eu consigo fazer a técnica completa, né? Ela tem outras particularidades. Aqui eu faço uma adaptação, é o que dá para passar de maneira geral, né? Então, eu peço que você perceba o seu corpo, quais as sensações que você está sentindo, né? Seja o que for que você já vivenciou agora no período da manhã, pode ser que isso você esteja com disposição ou não, alguma sensação tem no seu corpo. Então, você vai trabalhar com a mente focada na sensação que você está no seu corpo. Isso veio, essa sensação, porque o seu corpo captou alguma informação e trouxe para o seu campo. Ok? Então, vamos trabalhar para que isso seja retirado. Então, vamos lá. A gente começa pelo meridiano aqui do intestino. Os primeiros tappings são sempre de desbloqueio, onde a gente vai tirar a reversão psicológica. Jana, bem-vinda, chegando aí. Chegou no momento da prática, Jana, bem-vinda. Então, vamos aproveitar. Perceba-se no seu corpo e vamos retirar os bloqueios. Depois a gente já entra na sequência de tratamentos. Essa sequência vai tratando coisas que a gente nem pode imaginar que esteja no nosso campo. Vamos lá.
Perceba-se no seu corpo e mantenha a mente sempre na sensação do seu corpo. A quem pertence isso, batendo aqui na lateral da mão, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha a mente na sensação do seu corpo, abaixo do nariz, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. No meio do queixo, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha a sua mente na sensação do seu corpo. Vem agora no dedo médio, na lateral da unha, virado para o lado do dedão. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Batendo na lateral dos olhos, pode ser dos dois lados ou de um lado só, tanto faz. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha a sua mente na sensação do seu corpo. Aqui na clavícula, tem um Vzinho aqui, 2 centímetros para a diagonal, para um lado ou para o outro. Pode ser dos dois, com todos os dedos. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Vamos batendo na lateral aqui, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. No início da sobrancelha, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada, mantenha sua mente na sensação do seu corpo. Na lateral dos olhos, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha a sua mente na sensação do seu corpo. Abaixo da axila, na altura do mamilo, com os 4 dedos, vá batendo embaixo daqui, da axila. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Volta de novo para a clavícula. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho aqui na lateral do dedinho mínimo, bem na lateral da unha, virado para o lado do dedão, ou para o lado da mão. Não é assim, é assim. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Volta na clavícula. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Volto no dedo indicador, aqui na lateral da unha. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Volto na clavícula. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho para a lateral dos olhos. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Abaixo do nariz, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. No meio do queixo, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Venho para o dorso da minha mão. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Respira profundamente. Mantenha-se com a sensação do seu corpo. Aqui vai ficar um pouco mais, bem nessa canaleta aqui, ó. Tá? Entre o dedo mindinho e o dedo anelar. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Vou bater quem pertence isso. Devolva ao remetente com consciência anexada. E finalizando na clavícula. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Esta sequência, vamos ver se vai voltar aqui para a gente estar conversando sobre isso. Deixa eu tomar minha aguinha, ver se volta. Se alguém pode me dar aqui um alô,
se voltou. Vamos ver, a internet está tendo sempre questões, esses dias parou assim no meio do caminho. Vamos ver, a Simone entrou aí agora, bem-vinda. Tem 2 Simones que entraram aqui, né? Bem-vinda. Nós estamos já encerrando. Oi, Simone, tudo bom? Esse exercício, Simone, falei um pouquinho hoje sobre Ana Paula, obrigada, está falando aqui que voltou. Simone, falei aqui sobre a radiestesia radiônica, sobre a investigação que a gente pode fazer com a radiestesia, com as várias áreas. O que eu estava falando para vocês é que quando eu faço várias vezes esta sequência coringa do TFT, o que eu, Magda, eu não posso afirmar, não é o TFT que traz isso, mas eu consigo perceber com as pessoas que eu atendo, muitas vezes ela tem acessos a conteúdos, a informações, às vezes de questões que aconteceram enquanto elas eram bebezinhas, ou muitas vezes elas estavam na barriga da mãe. E eu já tenho casos de pessoas que tiveram acessos a informações de outras existências, de lembranças, de circunstâncias, e puderam identificar, porque não com elas apenas aconteceu, mas teve sinaléticas. Comigo já aconteceu, de eu ter um acesso a vivências em momentos de outra existência e como estava em conjunto com outras pessoas. Naquele mesmo dia que eu tive esse breve acesso, a outra pessoa também teve e uma outra pessoa teve uma sensação em conjunto. Quer dizer, são sinais que foram comprovando que eu estava tendo um acesso a uma lembrança de outra existência. Né? Então, quando eu vou trabalhando cada vez mais, retirando bloqueios, quando a questão já está resolvida, existem terapias de vidas passadas, onde a pessoa é elevada, mas quando eu vou trabalhando no meu corpo de energia, retirando esses bloqueios, eu consigo acessar informações. Se o meu corpo mental superior, se a consciência infinita que eu sou, for providencial para aquele meu momento de existência, que eu acesse essa lembrança, vai vir à tona. Né? E eu vou compreender uma série de questões, dificuldades que eu tinha e que eu nem sabia por que eram tão difíceis para mim. Às vezes as causas, a raiz não está só nessa existência, tem raiz lá anterior. E essa técnica, eu consigo perceber que muitos casos acontecem. Como eu lido com várias técnicas, várias ferramentas de mexer com essa energia, porque a própria física quântica vem nos trazendo a informação de que o tempo foi uma construção nossa aqui nessa existência. Nós construímos o nosso calendário gregoriano, o dia, a noite, né? O dia funcionando por 24 horas, o mês tendo 30 dias, ou 31 dias, ou tendo o ano. Mas isso é algo que, na linearidade do tempo nosso, de existência infinita, né, a gente consegue acessar, e isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho esses breves acessos, se for de contribuição para eu compreender alguma dificuldade em mim, isso é capaz de acontecer. Então, e eu gosto também de evidenciar que esta ferramenta, como ela está trabalhando também no nosso campo eletromagnético, através da mesma maneira que a gente recebe um choque, quando uma pessoa está levando um choque, eu toco nela, a corrente elétrica passa. A mesma maneira, quando eu estou trabalhando com o TFT, eu consigo suprir uma dificuldade que uma pessoa esteja passando. Então, quando uma pessoa está em alguma situação difícil, eu repito sempre aqui, eu tenho uma mãezinha que muitas vezes ela está tirando a filhinha do banho, ou a filhinha está cansada, irritada para dormir, não sei o quê. Ela começa a fazer, a bater nos meridianos, enquanto ela abraça a filha se acalma rapidamente, né? Relaxa, tem sonos de qualidade, tem dormido melhor. Então, a gente consegue ajudar as pessoas quando elas estão naquele momento em que não está se sentindo bem, a gente traz um conforto, a gente é capaz de trazer esse conforto para uma pessoa que a gente convive, que a gente ama e que quer melhorar.
né? Só que a mãe, ela está com a filhinha, ela tem uma ascensão hierárquica sobre a filha e é permitida, a filha não tem ainda 18 anos. Como existem as nossas leis físicas aqui, a partir dos 18 anos, a gente só faz isso com uma pessoa se ela permitir, porque a gente vai estar trabalhando no campo de energia daquela pessoa. Então, cosmoeticamente, eu só trabalho energeticamente com a outra pessoa quando a pessoa autoriza, né? Então, houve o caso aqui também de uma pessoa que me trouxe o feedback, que aprendeu aqui comigo esta sequência, e aí o marido dela não estava bem, estava com dor de cabeça, com mal-estar, não se sentindo muito bem e precisando repousar. E enquanto ele repousava, a hora que ele foi se deitar, ela segurou nele, tocou nele, foi fazendo, pediu autorização e foi fazendo nela a sequência, e ele adormeceu e uma hora depois ele acordou extremamente bem, né? E perguntou: o que você fez, porque eu fiquei me sentindo super bem, né? Então a gente consegue ajudar as pessoas, mas é bom a gente saber disso, que acima dos 18 anos, olá, Renata entrou aqui agora, acima dos 18 anos, eu tenho a liberdade de fazer se a pessoa me solicitar, as pessoas do meu relacionamento, né? Agora, se eu estou na frente de uma pessoa que teve um mal súbito, desmaiou, Renata, e através de eu bater aqui e aqui, eu posso tirar uma pessoa de um desmaio, né? Então, eu toco na pessoa para auxiliar. Eu não vou bater nela, eu faço em mim mesma. Se eu estou tocando nela, eu não tenho como bater aqui. Então, eu toco com uma mão e bato aonde for. O que interessa é eu vibrar essa lateral da mão, né? Então, eu posso bater na minha perna, no meu ombro, e estou batendo aqui, segurando na outra pessoa. Bato aqui e sou capaz de tirar a pessoa de um desmaio, de um mal-estar. Então, são ferramentas poderosíssimas, as ferramentas energéticas, né? Tem um potencial magnífico. Renata, você está entrando aqui agora, minha querida. Nós falamos aqui sobre a radiestesia radiônica. Vale a pena depois você entrar. Vai estar salvo aí para você ver tudo que a gente conversou hoje aqui. A Renata é uma querida que está sempre me dando alguns feedbacks, sempre apoiando aqui o trabalho. Eu agradeço muito por isso, tá? Mandem-me perguntas, que é sempre um prazer. O que motivou esse encontro foi responder sobre uma pessoa que estava me perguntando como a radiestesia radiônica podia trabalhar na dificuldade dela em questão, né? Ah, que bom, Renata. A Renata está dizendo aqui que vai assistir depois inteira. Então, foi o que motivou, foi essa pergunta de como a radiestesia radiônica podia trabalhar na questão dela, de uma área específica da vida dela, e a gente pôde investigar e ela se perceber. Com as respostas da mesa, ela foi percebendo uma série de pensamentos, atitudes, comportamentos, sensações que ela tinha, que ela não estava consciente disso, e a mesa trouxe as respostas, né? E o que é a mesa, na verdade, é a conexão do nosso mental superior, da profissional que está ali junto com a outra pessoa. E para a gente trabalhar com energia, a gente precisa estar sempre se harmonizando, né? Principalmente o profissional terapeuta que trabalha com energia tem que estar o tempo inteiro cuidando da sua harmonização para que possa auxiliar e trazer a informação de uma maneira saudável, né? Eu tenho um professor de radiestesia radiônica que ele comenta assim: se uma pessoa está caída dentro de um buraco pedindo socorro, se eu não estiver bem preparada para poder socorrer e tirar aquela pessoa do buraco, ela me dá a mão e eu caio para dentro do buraco também. Por isso que é a preparação do terapeuta o tempo inteiro, de cuidando das suas próprias energias para poder socorrer quem chega, ok? Trabalhar facilitando o processo da pessoa.
Podemos utilizar essa técnica antes ou depois da meditação? Pode-se utilizar dessa técnica sim, Ana Paula. Eu, Magda, sempre sugiro para as pessoas fazerem de manhã cedo. Eu faço uma sequência do Coringa logo que eu acordo e antes de dormir. E várias vezes no dia você pode se utilizar enquanto eu estou assistindo, às vezes, a aula, qualquer coisa, estou estudando, lendo, eu geralmente estou batendo aqui nesse meridiano, aqui e aqui. Eu estou corrigindo o meu campo eletromagnético para que eu tenha um melhor aproveitamento de tudo. Então, se utiliza bastante disso, viu, Ana Paula? Se utiliza bem e depois sinta, perceba o quanto de benefício você vai perceber no seu dia a dia, quanto mais você utiliza isso de circular as energias, ok? Muito obrigada pela pergunta, Ana Paula. Nós estamos chegando ao fim. Alguém mais tem alguma pergunta aí? Se tiverem, eu tiver encerrado aqui, pode estar enviando no direct que eu respondo e trago também numa live seguinte para a gente tirar as nossas dúvidas aqui. Gratidão, gente. Eu que agradeço, Ana Paula. Gratidão, até uma próxima. Na segunda-feira estamos aqui novamente às 13 horas. Um grande beijo, bom fim de semana.